Se você já tava achando que o canal Time de Guerreiras tinha muito conteúdo, com a gente tendo basicamente só o time de vôlei jogando, amigo, se prepara, porque temporada do futebol feminino começa essa semana e agora vai ser uma loucura, tá? É futebol feminino e vôlei, um vídeo atrás do outro, uma live atrás da outra, e esse aqui é pra gente iniciar a nossa temporada de futebol feminino. Primeira competição o Fluminense vai jogar, objetivos, o que a gente pode esperar dessa competição, como a gente pode acompanhar o Fluminense nessa competição, que é a Copa Rio, tá? Tô escondendo aqui, mas é a Copa Rio. Vamos trocar essa ideia com calma? Vamos. Primeiro, pra gente começar bem, chega se inscrevendo no canal, por favor, tá? Chega deixando o like no vídeo, pra mais gente receber, mais gente ficar por dentro da temporada do futebol feminino já desde o começo, que agora é um momento bom pra gente pescar a gente que não assiste feminino pra assistir, que agora pega desde o começo, já não tem erro, tá? Ativa o sininho do canal, porque como eu falei, muito conteúdo agora, porque, né, já é só com o vôlei, que era o que tá no jogo, já tinha uma chuva de conteúdo, agora que são os dois times jogando ao mesmo tempo, você precisa do sininho ativado pra você não perder nada, tá? E só explicar esse QR Code gigantesco que tá aqui na frente, é o Live Pix, tá? Na live, quando você vê esse QR Code na live, você pode ler, mandar um Pix, que a sua mensagem vai ser lida na live naquela voz de inteligência artificial, né? Você que tá vendo o vídeo, isso não vai acontecer. Mas você pode ajudar, porque olha só, a gente tem uma barrinha aqui, ó, que é uma meta que a gente tem. E tá escrito aqui, passagens para transmitir Minas e Fluminense em Belo Horizonte. Já arrecadamos R$29 e a meta é R$187,80. Essa semana, quinta-feira, tem Fluminense Praia Clube na Hebraica, transmissão do time de guerreiras lá direto do ginásio. Na outra quinta, Minas e Fluminense em Belo Horizonte, ao que tudo indica, transmissão do time de guerreiras lá direto do ginásio. Porém, tô pedindo ajuda aqui de quem quiser ajudar a se sensibilizar para pagar pelo menos a passagem. E aí hospedagem, gasto lá com alimentação e outras coisas, eu tiro do meu bolso. Mas a passagem, quem quiser me ajudar, tá aqui. Pra gente ter aquela transmissão tricolor, né? Aquela transmissão que vai falar ao lado do Fluminense. A gente sabe que a transmissão de Sport TV nem sempre dão muita atenção pra gente, principalmente contra o Minas da vida. Então, se você quiser uma transmissão tricolor direto do ginásio, tá aqui a forma que você pode ajudar a gente, tá? E aí você vai aparecer, enquanto essa meta estiver ativa, você vai aparecer aqui no top 3 de contribuintes, caso você ajude. Show? Vamos lá, falar do feminino agora. Eu vou começar botando na tela a tabela da Copa Rio, que tá divulgada lá no site da Ferj. É a primeira competição do Fluminense no ano, competição estadual. Ah, velho, a Copa Rio não é aquela competição que só os times pequenos do Rio jogam? No futebol masculino é. No feminino, a Copa Rio é um torneio de pré-temporada. É um torneio que até a temporada passada eram só os 4 grandes, Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. Esse ano o regulamento incluía o regulamento previa os 4 grandes e mais as 2 equipes de menor investimento que fossem melhor colocadas no estadual passado. Essas equipes foram Pérolas Negras e Resende, mas o Resende abriu mão da vaga porque a Ferj não ajuda tanto financeiramente essas equipes a jogarem, e o Resende teria que fazer vários jogos aqui no Rio, né? O Resende não tem esse dinheiro para investir em várias viagens do futebol feminino, então o Resende abriu mão da vaga. Ficamos Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo e Pérolas. E é justamente o Pérolas que é o time da nossa estreia, tá? Tá aqui, mas antes de eu falar da estreia, só continuar falando da Copa Rio. É um título que, vai lá, é um título, mas é um título simbólico. Todo mundo leva essa competição como pré-temporada, ninguém entra dentro da vida, tanto que não tem direito de transmissão vendido. Os jogos que tem transmissão são transmitidos pelas TVs dos clubes, mas nem todos têm transmissão. Fique tranquilo, porque os que não tiver, o time de guerreiros irá transmitir, mas isso é outro assunto, que a gente vai tocar daqui a pouco. Então é um campeonato que não tem tanto essa pegada competitiva, tá? Dito isso, eu quero que o Fluminense seja campeão, é outro assunto. E aí, vamos lá, pontos pra gente passar, tá? Sobre essa tabela aqui. Primeiro ponto que é importante a gente ter em mente: tabela da Ferj, tudo pode mudar, tá? Então olha só, essa tabela, quando ela foi divulgada a primeira vez, esse Vasco e Flamengo aqui tava sábado 3 horas também, porque as datas base que eles fizeram, essa tabela, é sempre sábado 3 horas e quarta 3 horas. Sábado 3 horas, quarta 3 horas. Então tudo que tá aqui é data base. O Vasco já pediu para passar esse jogo para 10 da manhã, provavelmente por causa do calor. Então já atualizou aqui essa tabela. Hoje é terça, você tá vendo o vídeo na quarta, né? Faltam 3 dias para esse jogo e a tabela mudou.
Quem viu essa tabela na segunda-feira já não era assim. Isso é um padrão, tá? Tabelas da Ferg, principalmente no futebol feminino, são muito voláteis. Então você quer saber onde o Fluminense vai jogar, quando, que horas, qual a transmissão? Eu ia falar pra você ficar atualizando o site da Ferg toda hora, mas eu já faço isso pra você. Então segue as redes sociais do time de guerreiras, tá? Instagram, Twitter, porque qualquer alteração eu sempre boto lá. Eu dou um F5 nessa tabela mais 8 vezes por dia. Até porque como eu vou aos jogos, eu tenho que planejar minha semana, né? Saber o quanto que eu vou gastar, qual dia que eu posso ir no jogo, qual dia que eu não posso. Então fica tranquilo que eu já faço isso pra você. Segue a gente lá que você vai saber de tudo. Por enquanto, é sempre importante começar a frase com por enquanto. Por enquanto, a estreia de Fluminense e Pérolas Negras é lá em Xerém, no estádio Marcelo Vieira, esse sábado, 3 da tarde. Por enquanto é isso. Pode mudar, pode ir pra 10 da manhã, pode sair de Xerém, não sei pra onde iria, mas pode sair de Xerém. Enfim, muita coisa pode acontecer, tá? E aqui é importante trazer um ponto também. Rafael, o Fluminense não vai jogar em Laranjeiras? Pô, mas Xerém é muito difícil de ir. Cara, é muito complicado falar isso, porque olha só. Eu tenho que ser sincero aqui com vocês, tá? O gramado de Laranjeiras é uma merda. O Fluminense jogou lá no passado alguns jogos com ele já estando uma merda. Ele piorou, porque ele simplesmente não recebe cuidado algum. Ele é aberto para pelada de convidados o tempo todo. Há 1 ou 2 semanas atrás teve pelada de influenciadores contra os sósias, que aí nas fotos e no vídeo dava pra ver que o gramado tava pior ainda. Então assim, Laranjeiras não é uma opção, primeiro, porque o gramado é horrível, e segundo, tem Flufest, dias 22 e 23. Então aqui, esse jogo, dia 15 de fevereiro, é uma semana antes da Flufest, já vai estar sendo montado palco, não tem como ter jogo, e aí os jogos depois da Flufest, o gramado vai estar pior ainda, porque teve a Flufest. Então, esquece Laranjeiras, tá? O Fluminense vai mandar tudo em Xerém, provavelmente. Acho que no máximo, se algum milagre acontecer, tiver um Fla-Flu que vale o título da Copa Rio, o Fluminense leva pro Luso brasileiro. Mas assim, tivesse que apostar dinheiro agora, o Fluminense vai mandar tudo em Xerém mesmo. E é como tá na tabela. Na tabela, todos os jogos com o mando do Fluminense estão no Marcelo Vieira. Mas como eu disse, a tabela da Ferg sempre muda, então não dá muito pra gente se basear. Show? Então, por enquanto, da estreia o que temos é isso. Sábado, 3 horas, lá em Xerém, contra o Pérolas. Algumas coisas pra gente observar nessa tabela. São 5 times, então toda rodada um time folga. O Fluminense vai folgar na segunda rodada, o que eu achei ótimo, porque é menos um meio de semana pro Fluminense jogar, né? Quanto menos jogos a gente tiver na quarta e mais tiver no sábado, é melhor, né? Porque mesmo pra galera de Xerém, pô, galera de Xerém que tá de folga no sábado, pode ir no jogo e na quarta não poderia, por exemplo. Então é melhor que seja no sábado. O Fluminense no primeiro turno folga na segunda rodada. E aí, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte. Quinta rodada. Flamengo e Fluminense na Gávea. Assim, esse jogo, você que tá me escutando nesse vídeo, você não pode ir nesse jogo. Porque, a não ser que alguma coisa mude muito rápido, a Gávea não recebe público. Porque a Gávea tá tendo obra na arquibancada, já tem um tempo. Então vão ali, sei lá, cerca de 10, 15 convidados do Flamengo, ficam numa área que é longe do campo, é ruim de ver. E assistem o jogo. E do Fluminense também alguns poucos convidados de família, de jogador, de comissão técnica, que fica atrás de um gol, no container lá atrás também. Então assim, não tem estrutura, não é aberto pro público. Os últimos jogos que eu fui na Gávea, inclusive, foram tensos por causa disso também. Que tem que ver lado alto, não tem cobertura, se chover, um abraço. Eu quero fazer transmissão, se estiver ventando, um abraço, não tem tomada, enfim. Só que eu acho que o pior disso tudo não é nem isso. O pior disso tudo é isso aqui, gente. Sábado de carnaval, 3 da tarde, pô. É inacreditável um negócio desse, cara. Ano passado, o Fluminense jogou a Supercopa no carnaval. Que vamos combinar que é uma competição 1000 vezes mais importante que a Copa Rio. Só que aí vem a Ferg e repete o mesmo erro, pô. Olha isso, gente. Tem um Botafogo e Vasco no Engenhão, sábado de carnaval, 3 da tarde, pô. Inacreditável. E olha só, sábado de carnaval, dia 1º, e domingo de carnaval, dia 2, tem as semifinais do Carioca masculino e as semifinais da Taça Rio masculina, que pode ter o Fluminense na Taça Rio. Então, pode ser que o Botafogo precise do Engenhão nessa data pra jogar a semifinal. Pode ser que o Flamengo masculino precise do Maracanã, se bem que esse jogo tá na Gávea, né? Mas enfim, vocês entenderam. Muita coisa pode mudar, tá vendo? É muito volátil essa tabela. E aí, tá feito o meu adendo de que é inacreditável
Ainda por cima é a rodada que o Pérolas folga, ou seja, os 4 grandes, 2 clássicos no sábado de carnaval, junto com a semifinal do Carioca, inacreditável. Outro ponto que eu quero destacar de muito negativo nisso aqui. Olha os horários dos jogos, gente. O horário base é tudo 3 da tarde, pô. O Vasco pediu pra mudar aqui com o Flamengo pra botar 10 da manhã, já ameniza. E por que eu tô falando de amenizar? Calor, gente. Calor, gente. Rio de Janeiro tá fazendo 48 milhões de graus na sombra, pô. Elas jogarem 10 da manhã já é um negócio inacreditável de quente. O jogo acaba meio-dia. Mas ainda é melhor do que 3 da tarde, vamos combinar. Se for pra jogar 3 da tarde ou 10 da manhã, tomara que sejam todos 10 da manhã. Eu prefiro, é melhor. Mas, aí vem a questão dos estádios. Desses estádios aí, quais teriam condições de receber jogos à noite? São Januário, mano do Vasco, e Newton Santos, mano do Botafogo. Gávea não tem refletor, Xerém não tem refletor, e o Pérolas não sabe nem qual estádio que vai mandar ainda, tá definido aqui. Outro ponto negativo, vai ser um campeonato muito, muito complicado em questão de calor para as 5 equipes. E aí, para fechar questão de logística, você quer ir aos jogos. Eu só falei coisa negativa da Copa Rio, eu tô quase te desanimei de ir nos jogos, né? Mas é pra acompanhar a Copa Rio, sim, tá? Como eu falei, os jogos devem ter transmissão das TVs de clube. Quando não tiver transmissão de TV de clube e eu tiver em loco, eu vou transmitir o jogo, tá? Então fique tranquilo. Em Xerém é um pouco complicado, mas na Gávea eu vou dar meu jeito. Então você que quiser ir nos jogos, você vai ter que, manda o nosso, ir pra Xerém, o que a gente sabe que não é muito fácil pra todo mundo. Mano do Botafogo em Engenhão é ótimo. E se o Botafogo não mandar no Engenhão, manda em São Cristóvão, que é ótimo também, tá? Dá pra você ir no clássico contra o Botafogo, que é em qual rodada? Na penúltima rodada. No dia 19 de março, uma quarta... Aí é complicado, quarta-feira, né? Tá vendo? Outro jogo possível de ir. Mano do Vasco em São Januário. Que vamos ver qual rodada é. Cadê? Terceira rodada. É o segundo jogo do Fluminense. 22 de fevereiro, sábado, 3 da tarde. Dia da Flu Fest também. Se esse jogo for mesmo em São Januário, dá pra ir. Tem torcida visitante. Acompanha a rede social do time de Guerreiros, que eu explico direitinho qual é o setor que tem que chegar, o que tem que fazer, porque também, né, não é só chegar em São Januário e sair entrando, né? Vamos com calma. Gávea não dá. E o Pérolas a gente ainda não sabe qual estádio vai ser. Talvez não seja nem na capital do Rio, né? Muito provavelmente não vai ser na capital do Rio. Então os jogos que dá pra você focar em ir ao estádio terceira rodada, Vasco Fluminense São Januário, que é sábado. Eu acho que esse é o melhor jogo pra ir. Ou a penúltima rodada contra o Botafogo no Engenhão, se for Engenhão mesmo. Pode ser São Cristóvão. Só que é quarta-feira, né? Aliás, eu não falei, o jogo contra o Vasco, se sair de São Januário, o Vasco normalmente manda lá no... Como é que é o nome? Nivaldo Pereira, do Arte Sul. Lá em... Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, Então é um jogo bom de ir também no sábado, é um estádio bem legal lá, tem torcida visitante, enfim, é bem legal. E se você puder em Xerém, é o melhor dos mundos, né? Teremos 4 jogos garantidos em Xerém. Aí, questão esportiva. Eu vou até tirar a tabela da tela agora pra falar de questão esportiva. A gente quer que o Fluminense seja campeão? Sim. A gente tem expectativa que o Fluminense seja campeão? Sim. Porém, é importante a gente saber que a Copa Rio é pra teste, gente. Copa Rio é pré-temporada. É a Florida Cup da Ferj. Leve desse jeito, tá? Claro que quando rolar a bola é clássico, todo mundo quer ganhar. Só que a gente já teve a experiência da última Copa Rio, que eu imagino que vai se repetir nessa. O Hoffman vai testar várias escalações diferentes. Tenho certeza disso. Ele tá cheio de reforço, um monte de informação pra testar. Ele terminou a temporada passada com o time jogando no 4-2-4, jogando muita bola aérea pra Lourdinha e pra Keké, explorando velocidade das pontas com a Anaís e com a Camila. Então, eu acho que a Copa Rio vai servir para ele testar outros formatos. Por exemplo, ano passado, quando ele foi enfrentar o Corinthians lá no Parque São Jorge, ele testou um esquema de 3 zagueiras. E se eu não me engano, foi o único jogo de 2024 que a gente jogou com 3 zagueiros. Quem sabe ele não pega o jogo contra o Flamengo na Gávea e escale 3 zagueiros. Por mais que o Flamengo seja anos-luz de distância do Corinthians, o Corinthians seja muito melhor, mas talvez seja um jogo. Pô, eu quero testar um jogo 3 zagueiras. Vou pegar o Flamengo na Gávea pra simular um ambiente de jogo pegado fora de casa, pra testar 3 zagueiros. Aí ele quer um meio mais recheado, ele quer fazer 4-3-3, não 4 atacantes.
Aí ele pega, sei lá, o Vasco em Xerém. Nesse jogo aqui eu vou de 4-3-3, vou povoar mais um meio, vou jogar com uma camisa 10, porque no 4-2-4 eu jogo com 2 volantes, 2 pontas, 2 centroavantes. Aí sei lá, contra o Vasco ele vai tirar um atacante, vai botar uma camisa 10 ali pra pensar mais um pouco o jogo. Testar com uma centroavante só, tentando não jogar muita bola pra área, enfim, tá? O Hoffmann vai usar a Copa Rio pra testar. Então, não é o momento da gente entrar em desesperos. Meu Deus, olha o Fluminense na Copa Rio. Lembra da Copa Rio do ano passado? A última rodada, o Fluminense ficou em terceiro dos 4 grandes. Na última rodada a gente tomou 4 do Botafogo em Laranjeiras. E foi o jogo que o Botafogo foi campeão da Copa Rio. A gente tomou 4 do Botafogo em Laranjeiras. E o Botafogo levantou o troféu na nossa casa. Uma merda. Mas o que aconteceu no final do ano? O Fluminense brigou até o final para classificar para as quartas de final da Série A1 e o Botafogo caiu. Então assim, Copa Rio não quer dizer nada, tá? Copa Rio não é termômetro para temporada. Então é importante a gente saber que agora é a Florida Cup da Ferj. Basicamente é isso, tá? Então é um momento pra gente conhecer as jogadoras, tem muito reforço. É um momento pra gente conhecer o que o Hoffmann tá pensando de estratégia de jogo. Porque querendo ou não, são 8 clássicos aí pra gente ver, né? 8 clássicos e 2 jogos contra um time mais fraco que é o Pérolas. Então dá pro Hoffmann simular várias situações de jogo que a gente vai ver na Série A1 nessa Copa Rio. É importante pra isso, tá? Então tá aí a tabela, eu mostrei pra vocês. Como eu falei, acompanhe o time de Guerreiros no Instagram e no Twitter, porque essa tabela muda basicamente todo dia. Então eu vou mostrando as atualizações lá. Se não no feed, nos stories, então acompanha a gente, tá? Se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo aqui, já falei, não vou me repetir mais nisso. Deixa o like, ativa o sininho, tá? Pra você receber tudo. Mais uma vez o pedido do Pix aqui, ó, pra você ajudar a gente com a nossa meta de ir pra BH transmitir esse jogo lá, Minas e Fluminense. Essa barrinha aqui de meta vai acontecer também pro futebol feminino, tá? Ou vocês estão pensando que eu vou viajar pra fazer jogo da Série A1, não? Da Copa do Brasil? Claro que vou. Até pro jogo contra o Pérolas. Se eu for fora da capital do Rio, eu tenho que viajar também. Ano passado, como eu falei, eu fui lá pro Parque São Jorge, no Corinthians e Fluminense, que o Fluminense acabou perdendo de 5-0. Então, se você quiser ajudar com essa meta atual, que é a de cobrir o vôlei lá em BH, o QR Code tá aqui, sinta-se à vontade, vai ajudar muito, tá? E avisando que terão metas dessa para cobrir futebol feminino logo também viajando. E você pode ser membro do canal, tá? Ainda não é aqui pelo YouTube, o YouTube tá quase aprovando que eu tenha plano de membro, já bati as metas, falta pouco. Mas por enquanto você pode ser membro lá no Apoia-se, ó, tá passando aqui embaixo o link, tá na descrição também. apoia.se/time de guerreiras, tá? Lá você pode apoiar a gente a partir de R$2 por mês, você que escolhe o valor. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Show? Em breve a gente vai ter membros aqui no YouTube também. Só que o Apoia-se só come 13% do valor dos membros e o YouTube come um pouquinho mais de 30%. Então é melhor pra página Time de Guerreiras que o seu membro, caso você queira ajudar, seja lá no Apoia-se, beleza? É isso, gente. Mais tarde, live de pré-jogo de Fluminense e Praia Clube, que jogam amanhã no Hebraica, com transmissão do Time de Guerreiras em loco, tá? Beijo vocês mais tarde, um beijo, um abraço a todos e valeu!